Agora, às 7h44, o Pedroso falou aqui das emendas parlamentares. É com essa notícia que a gente chega agora. O ministro Flávio Dino está voltando atrás e liberou o pagamento de parte das emendas parlamentares que ele tinha bloqueado na semana passada. Essa nova decisão do magistrado foi divulgada ontem no despacho. Ele afirma ver uma nulidade insanável nas indicações de emendas de comissão do Congresso. Entretanto, ele ressalta de maneira excepcional, para evitar insegurança jurídica para estados e municípios que devem receber essas verbas, que fica permitido o pagamento de recursos que já tinham sido reservados antes da decisão que suspendeu as emendas de comissão. Ou seja, a autorização de Dino se refere apenas às emendas que tiveram os recursos separados antes do dia 23 de dezembro. As demais seguem bloqueadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal tinha determinado a suspensão do pagamento de aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão na semana passada. Além disso, Dino requisitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar os repasses. A medida foi tomada após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também 17 líderes partidários terem feito pedido aí de pagamento de mais de 5.400 emendas sem que os autores fossem identificados. Dino ressaltou que a questão chegou ao Supremo por meio de ações e petições apresentadas por partidos políticos e entidades. O ministro também pediu que a Polícia Federal convoque os parlamentares que fizeram as denúncias para prestar esclarecimentos. Emendas parlamentares são verbas que estão previstas no orçamento do governo, mas que são pagas conforme a indicação de deputados e senadores. Os parlamentares destinam os valores, então, para obras nos estados ou municípios ou projetos que eles apoiem. As emendas de comissão fazem parte dessas verbas. Pelas regras atuais, cabe a cada comissão permanente da Câmara e do Senado chegar a um acordo sobre a indicação desses valores, aprovando as emendas e registrando a aprovação em ata. Ainda não foi divulgado o valor exato de parte das emendas que foram liberadas por Flávio Dino. Na decisão, ele também autorizou o pagamento e a reserva de recursos de emendas parlamentares destinadas à área da saúde e fixou um prazo de 10 dias para que o Senado preste esclarecimentos sobre as emendas de comissão indicadas pelos senadores. É importante a gente separar aqui o fato das intenções, né? É importante a gente levar em consideração a necessidade de mais transparência em tudo que rege o dinheiro público. Mas eu não vejo a mesma preocupação do STF, do ministro Flávio Dino, em relação ao que a gente acabou de trazer, as preocupações e gastos do governo federal. Eles vão atacando ali as pontas, no meu ver, atacando porque existem interesses políticos para beneficiar depois lá na frente o governo federal. É um toma lá, dá cá. Então vamos retalhando aqui o legislativo, porque o legislativo precisa aprovar os textos do governo federal, tem que dar mais apoio para o governo federal. Ou ainda, vamos se manter na mídia. A sensação é que o Flávio Dino tá gostando de ser lacrador, né, Pedroso? Ah, ele sempre gostou. Sempre gostou. Vamos lembrar aqui, quando ele ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça, ele era o ministro que mais aparecia. Inclusive, ele cresceu ainda mais no conceito do Lula por entender que ele era o grande, né, era a tropa de choque nas redes sociais. Enfim, ele é um político, governador, deputado, senador, que agora está no STF. Quem imaginava que ele sairia dos holofotes, conforme ele falou na sua sabatina ali para justamente assumir o Supremo Tribunal Federal, foi alertado pelo Jornal da Manhã que isso não aconteceria, e a gente está vendo isso na prática. Agora, Bia, você trouxe alguns detalhes importantes aqui. Vamos lá. Primeiro, essa história está toda errada. Toda errada. Primeiro, essa questão das emendas de comissão é um troço esquisito, não tem definição de direito, tudo errado. Tudo errado. A gente sabe que esse dinheiro é usado nesse toma lá da cá. Essa grana toda que a gente está discutindo agora foi aquele pacote de benefícios que foi entregue para os deputados para eles votarem as medidas ali do Haddad. Então é desse dinheiro que a gente está falando. Então já está errado por aí. Quer dizer, você tem um dinheiro liberado para o congressista votar, está errado. Daí, você tem um outro aspecto errado que é o seguinte: o judiciário se metendo, interferindo, entrando na questão do mérito das emendas, também está errado. Então, é o mundo do avesso. É o mundo do avesso. Só que é o seguinte, daí agora você tem uma decisão aos 45 do segundo tempo, liberando essa dinheirama toda que o Dino tinha bloqueado. Estava errado em bloquear, estava errado o Congresso fazer, está errado todo mundo nessa história. Mas daí o Dino falou, não, eu vou liberar agora por conta de segurança jurídica. Eu vou te contar qual é a segurança jurídica que a turma lá está se preocupando. O Arthur Lira, que não é nenhum amador no jogo político, não é nenhum amador nessas coisas, pelo contrário, fez o seguinte, ele falou, peraí,
Flávio Dino, está questionando aqui a Câmara Federal sobre as emendas das comissões? Fica tranquilo. Primeira coisa, as emendas, elas não são impositivas. Nós fazemos as indicações das emendas, paga o governo federal. Se o governo federal não quiser pagar, se tem alguma irregularidade, ele que não pague. Opa, pegou a batata quente e colocou no colo do padrinho político do Flávio Dino. Cita inclusive o Lula no documento de resposta. Pronto, colocou lá, cita inclusive o ministro da articulação política, o Padilha, colocou a batata quente lá. E ele foi além. Ele falou, olha, e se tem alguma coisa errada com as emendas aqui da Câmara, Bia? Ele falou, tem coisa errada na emenda do Senado também. Inclusive, quem tem que responder não é nem a Câmara, é o Congresso Nacional, que é composto pelo Senado. Ou seja, pegou a batata quente e disse o seguinte, vocês estão perseguindo só os deputados? Chama os senadores para esse baile também. E foi além. Está falando da questão das emendas da saúde, que tinham que ter as contas individualizadas. O Ministério da Saúde não abriu as contas. Então ele começou a listar ali uma série de pepinos, vamos dizer assim, que não estavam resolvidos e começou a distribuir esse mico no ombro de outras pessoas. Fez isso, respondeu e voltou para Alagoas. Pronto. É essa a segurança jurídica. Ou seja, o Arthur Lira chamou um monte de gente para o baile e percebendo que a coisa poderia ficar um pouco mais complexa, Bia, o Flávio Dino resolveu liberar a dinheirama toda e o pessoal vai conseguir passar o Réveillon um pouco mais tranquilo com o dinheiro pingando na conta. Só não ficamos tranquilos nós, que pagamos essa conta toda e ficamos assistindo esse espetáculo bizarro entre a má resolução dos poderes da República. Vamos fazer o seguinte, vamos respirar fundo aqui, a gente vai para um rápido intervalo na FM e já a gente continua com informações no rádio, mas a gente vai seguir ao vivo no canal do YouTube lá no Jovem Pan Grupo RIC.